Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alumínio Potiguar 20 anos. Uma história feita por você. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Eu mandei ler um texto que me chamou a atenção, que começa com uma citação do autor e jornalista George Bernard Shaw, um americano famoso. Ele dizia que o homem lúcido adapta-se ao mundo. O homem errante persiste em tentar adaptar o mundo a si próprio. Portanto, todo o progresso depende do homem errante. A famosa citação tem um quê de verdade, que mostra a importância do empreendedorismo para a sociedade. Quando as pessoas ficam acomodadas, tendem a ser menos felizes e fazem apenas o que é necessário para sobreviver. O mundo, porém, já exige mais do que isso. E quanto maior for a transformação digital, mais aparente deve ser essa necessidade. As profissões do futuro exigirão pessoas capazes de tomar decisões estratégicas, de analisar os dados e ter uma visão ampla do negócio. As atividades e as operações manuais serão organizadas e executadas pela tecnologia, o que exige dos seres humanos o desenvolvimento de um comportamento diferenciado. Nesse cenário, é preciso ter uma reação empreendedora perante o mundo, a fim de saber que as coisas sempre podem melhorar. Pensar de forma inovadora e encontrar soluções diferentes das comuns, assim, os problemas são analisados a partir de diferentes perspectivas e com o uso de recursos diversos. Para isso, é importante adotar a criatividade e as experiências vividas. Ser pragmático perante os resultados para buscar sempre o melhor possível com o uso do mínimo de recursos e o máximo de impacto. A mentalidade empreendedora depende de habilidades socioeconômicas. As competências técnicas são importantes e fazem a diferença para o futuro. No entanto, o que vai realmente destacar a pessoa é a sua capacidade de resolver problemas, encontrar alternativas e ter uma mentalidade diferenciada. Por isso, existem 3 principais características que contribuem para o desenvolvimento de uma mente empreendedora. Elas são visão. É importante observar o longo prazo e ir além do que os outros entendem. Assim, o conformismo é deixado de lado. Coragem é necessária para encarar os desafios e os riscos que surgem em sua caminhada. Desse modo, é possível seguir de forma contínua. Competência consiste na capacidade de fazer acontecer. Esses são os pilares do empreendedorismo, mas eles só serão alcançados quando há desenvolvimento humano. É dessa forma que você agrega novas características, como pensamento estratégico, que é essencial para tomar decisões acertadas. Por tudo isso, é que hoje eu trouxe para cá José Bezerra de Araújo Júnior. Acho que é um empresário que está bem focado nisso tudo que eu falei aqui. Ele atua no segmento do agronegócio há muitos anos, é produtor, criador. Bom, é uma figura querida e conhecida e reconhecida aqui no Estado. Quem é da economia, quem é dos negócios aqui, sabe também da política. Ele já foi senador suplente, ele já foi presidente da NORC, ele tem uma vida muito focada no negócio aqui no Estado. Zé Bezerra Júnior, bom dia e satisfação tê-lo conosco. Bom dia, Jenner. Bom dia a ouvintes do Mundo dos Negócios. Há tempo que você me convidava, acho que desde que o programa foi criado por você. Você me chama para aqui, eu pedi um tempo, deixe passar. Foi verdade. Umas tormentas que estão acontecendo aí na minha vida. E graças a Deus essas tormentas passaram. E nós estamos aqui para bater um papo sobre negócio, que é o que eu gosto. Você concorda com o que eu disse aí no começo? O que é que você achou? Com certeza. Sem sombra de dúvida. Você tem que ter primeiro muita persistência no seu negócio, muito foco no seu negócio. E viver o seu negócio, porque assim, isso tudo você só faz se gostar do seu negócio. Não é? E aí isso é a fórmula do sucesso. É persistência, trabalho, dedicação e foco. Em qualquer atividade tem que existir isso mesmo, toda a vida. José Bezerra, você que sempre foi falado aqui como um bom produtor, um grande produtor rural em várias áreas, produtor de frango, produtor de ovos, de carne de corte, de cana-de-açúcar, de todo mundo. É difícil ser produtor rural hoje?
Toda atividade tem suas dificuldades, né? Tem suas bonanças. Você sabe que eu sou neto de José Natal Tinoco, que era compadre de seu pai. Amicíssimo, eu conheci muito. Eu era muito ligado a vovô Tinoco. E ele tinha fazenda em São Paulo do Potengi. Produtor de algodão. Produtor de algodão, criador de gado, tinha gado lá e tal. Vovô, eu passei a vida inteira vendo ele preocupado com chuva, com a produção da fazenda. Eu era menino, devia ter 8 anos, e ele reclamando. Essa fazenda depois foi comprada, por acaso, por Haroldo Azevedo, seu irmão. Meu irmão. Hoje está com Haroldinho. E a preocupação do vovô naquela época era fazer com que o negócio fosse para frente, com que o negócio progredisse. E ele vivia tenso por causa da falta d'água. Embora fosse numa região de São Paulo Potengi, que é perto. É uma região intermediária, né? Então ela tem anos que sofre. Você que talvez aí sim seja uma pior situação, porque quando você está no sertão, você sabe que sempre pode ter uma seca. Aqui acolá vai ter uma seca. Então você nunca está tão prevenido preparado, quanto. Né? E aí acontece. Quando acontece, é feio a situação. E aí, voltando, é complicado empreender. Na verdade, não é empreender, produzir no agronegócio aqui no estado? Hoje, essa parte da agricultura, toda ela, de pecuária, tudo tem muita tecnologia. Sim. Toda tecnologia é muito cara. Não é? Ela faz com que você produza muito mais, mas ela é cara. Então, não pode falhar. É o caso de um ano desse, você investir tudo e falhar na chuva. Então, como é que acontece isso? Você tem que se prevenir até para a falta de chuva. Como é que se previne? Alguns têm condições de ter irrigação, ter região que tenha água de poços, água de rios, de pequenos rios, água de lagoa, água de açude. Porque a previsibilidade, não sendo boa, com o aumento do custo dessa tecnologia, é muito perigoso, é muito arriscado fracassar. O mercado hoje, ele está bom para quem produz leite? Não. Não? Não. Aqui, houve um boom do programa de leite aqui no governo de Garibaldi, né? Sim. Na verdade, de 1996, se eu não me engano. E o governo estadual subsidiava a produção de leite, comprava por um preço justo. E isso andou, houve um boom de criação de vacarias, um boom de usinas de beneficiamento de pasteurização de leite. Eu acho que foram criadas 25 em pouco mais de 3 anos. Ainda existe? Existe e deve existir aí pelo menos umas 15. Então é uma boa referência. Né? Ainda existe. Ficou, umas andam com situação meio difícil, que o programa do leite caiu muito, não teve mais o foco que tinha anteriormente. O preço hoje do programa do leite é menor do que o preço de mercado. Hoje quem puxa para baixo é o programa do leite. Eu venho sempre dizendo isso. O Rio Grande do Norte hoje ainda tem um dos menores preços de leite do país. E aonde as fontes de alimentação para esse gado são as mais caras do país, que nós estamos muito distante das fontes produtoras de grão, como milho e soja. Sudeste, apesar de terem sido criados no Maranhão, no Piauí, na Bahia, criaram os núcleos de produtores de grão, que é quem amenizou muito essa situação, principalmente para o criador de frango, para o criador de galinha poedeira, porque antigamente o nosso grão vinha de Goiás e Mato Grosso. É longe demais. Hoje vem do Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, do Maranhão e do Piauí. Bahia. E isso aí amenizou muito a distância. Metade do caminho, menos da metade. Do Piauí é 1.000 quilômetros, 1.200 quilômetros. Quando vinha do Mato Grosso era 3.500. Era um terço. Com o custo dos fretes hoje? Sim, hoje é totalmente inviabilizado. Você cria búfalo? Tem uns búfalos muito pouco, para criar naquelas áreas de pastagens que o gado não gosta de pegar muito, que é uma pastagem meia... o gado não gosta, ele aproveita tudo, o búfalo. E qual é a ideia de quê? Para criar o búfalo para quê? Para corte? Só para aproveitar, para corte. Sim, para corte. Para aproveitar Tem mercado? Essas áreas. Tem, o mercado do búfalo é o mesmo do boi. A carne é parecida? É igual. Ah, é? É igual. É uma carne mais magra, Sim. Um pouco mais dura, porque é mais magra. Sim. A concentração da gordura não é entremelhada na carne, é localizada acima da carne, e aí deixa a carne um pouco mais dura, mas tão saborosa quanto a do boi. Você falou aí, eu me lembrei agora o seguinte, você criou Red Angus. Sim, ainda crio. Ainda cria. Você produz ainda aquela carne, é espetacular aquela carne. Eu ainda crio, é uma diferença grande. Hoje tem
a raça, que naquele tempo eu não conhecia ainda, era a raça Wagyu, Sim. que é aquela história daquele Kobe beef, né? Que é uma fortuna, o japonês, né? Eu tenho um gado desse mestiço de Nelore, aqui tudo nós temos que ter uma mestiçagem, porque nós não podemos criar gado puro de raças europeias, né? Por conta do clima. Sim. Né? Então você tem que inseminar as vacas Nelore para nascer um Angus ou um mestiço de Wagyu com 50%, que aí ele sim tem condições de sobreviver nesse nosso clima, que não é só a falta de comida, é esse nosso clima que é o pior clima para o animal, que é o clima quente, úmido. Sim. O quente seco vai, mas o quente úmido é muito propenso à tuberculose, essas raças europeias, muito propenso mesmo. Você continua vendendo no varejo a carne do Angus, do Red Angus? Não. Eu vendo hoje no atacado. Sim. Alguns... Porque você chegou a lançar no mercado uma época, uma marca. Fiz eu a marca, foi criada por você. Foi lá atrás, né? Foi lá atrás. Como era o nome, criou, hein? Como era o nome? Angus Bull Beef. Angus Bull Beef. Angus Bull Beef. Ainda tem a marcazinha, tem uma sala de desossa. Sim. Né, que hoje eu opero para um mercadinho que tem na Zona Norte, que ele tem... Está nos restaurantes aqui? Não. Porque alguns restaurantes lançaram... Não, tem sim, tábua de carne de compra desse rapaz. Sim. Essa pessoa hoje é quem abate todo o meu gado. Quase 90% do meu gado quem abate é esse rapaz. Sim. Que tem um mercadinho na Zona Norte e distribui para esses restaurantes de atacado dessas churrascarias, ele aí distribui tudo. Não tem mercado ou tem mercado e a produção é que era complicada? A produção é complicada porque eu não posso nem dizer que não tem mercado. Porque quando eu tinha o produto, eu vendia. Só que a minha produção eu não tinha, assim, toda semana aquela quantidade certa para atender. Demanda constante. Então, você saiu de um mercado, para você entrar de novo, é uma novela. Sim. Né? Então, você não pode falhar. Né? Não pode deixar o processo de continuidade falhar. Toda semana, você tem que ter aquela quantidade. Se você não tiver, vem outro e vende. Na outra semana, o cara, em vez de ligar para você, vai ligar para o outro. O que entrou, ocupou Acabou. Espaço. Né? Aí você tem que voltar a conquistar tudo de novo. 2 trabalhos, é o retrabalho. O Mundo dos Negócios vai para um rápido intervalo e nós voltamos já conversando aqui com José Bezerra Júnior. Não saia daí, é bem rapidinho. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Antes eu vou fazer uma homenagem aqui, uma saudação a um telespectador assíduo nosso. Obrigado, Gênesis, pela sua audiência, pela gentileza, pela forma com que se refere ao programa. Gênesis, que é um ex-colaborador da Transportadora São Cristóvão, uma empresa que era dos meus amigos Laumi e Júnior Barreto, e hoje ele atua lá no Corte Fácil, ali em Parnamirim. Obrigado pelo incentivo. Pensar positivo é agir o caminho certo. É isso, Zé Bezerra Júnior. Estamos de volta aqui com o Zé Bezerra Júnior. Não tenha dúvidas, né? Nós estamos aí, vira e mexe a gente. Né? Eu acho que uma vez me disseram assim que o mais importante de tudo é você conseguir aproveitar momentos da economia, né? Teve aqui, por exemplo, há 10 anos atrás, teve um programa de muito sucesso aí, Minha Casa Minha Vida, que agora é Pátria Amarela. Casa Brasil, Casa Brasil. Verde Amarela, né? Casa Verde Amarela. Que isso teve um boom nesse mercado, muita gente entrou. Às vezes a pessoa entra um pouco desprevenida, porque o governo é mania de lançar programas e você vai, quando você for para um lançamento do programa, você vai que vai ter sucesso sim por um tempo, porque o governo dá e depois sai do meio e deixa os bagaçados mais feios do mundo. E ficou realmente um esbagaçado muito grande esse negócio de Minha Casa Minha Vida. Muitas pequenas empresas, muita gente quebrou, viu? Mas saiu, mas muita gente ganhou dinheiro também. Por exemplo, o Proálcool, quem não lembra do Proálcool? Abandonar o Proálcool foi um erro total, né? Foi, total. Porque é um também combustível ele terminou ressurgindo pelo por si, pelo consumo, pelos produtores. Exatamente, pelo mercado mesmo. O mercado trouxe de volta a atividade de produção de cana. O Zé Bezerra, os europeus, quando estão se referindo ao Proálcool, eles não sabem porque aqui um combustível limpo, produzido totalmente aqui, não dominou o mercado brasileiro.
Eu vi já vários empresários europeus comentando isso. Por que é que o Brasil não fez do álcool o seu combustível? E não fez, né? Não fez. Vive encostado. É como a facilidade de venda do álcool é que a gasolina Ele leva é puxado já leva a mistura, né? Já leva 25% para todo mundo, então você já tem a quem entregar. Você produz para quem hoje, a cana-de-açúcar? Hoje eu produzo uma parte para Pra a álcool ou pra Ipioca, açúcar? Ipioca que é álcool, Ipioca é álcool. Ipioca é álcool, que é lá em Impureza. Impureza. É Ceramirim, a usina está instalada em Ceramirim na divisa com Pureza, Sim. sabe? Mas o imposto ela recolhe para Ceramirim. Ceramirim. E uma parte aqui para as usinas Estivas, que hoje é o que era dos Tavares de Melo, né? Em seguida passou para o grupo francês, Dreyfus, francês, e agora está no Monteiro lá de Pernambuco. De Pernambuco. Eduardo Monteiro, né? Eu acho que é Eduardo Monteiro. Né? E está lá moendo, é uma grande usina. E ainda tem a Baía Formosa, também moendo, do estado, que é álcool e açúcar lá. Baía Formosa? E Estivas também é álcool e açúcar. Sim. Viu? E o Rio Grande do Norte é um pequeno produtor de cana. O Rio Grande do Norte tem poucas usinas, né, Simbico? Poucas usinas. E interessante aqui, é onde já teve um núcleo de engenhos muito grande, que foi Ceramirim e São Gonçalo, Extremóis. Chegaram a ter aí 3 pequenas usinas, não sei se você lembra. São Francisco, Ilhabela. Ilhabela era de Não, Odilon? era primeiro era de Roberto Varela, Ilhabela era de Odilon, depois tinha Santa Terezinha, que depois Ilhabela comprou a Santa Terezinha. Sim. Era do povo de Paulo Varela, avô de... Do nosso pé de Gia. Avô de pé de Gia, avô de Laércio. Laércio Filho é teu primo. Isso. Laércio Filho. E isso tudo hoje não tem nenhuma usina aí. Depois teve a usina de Geraldo, que era a usina grande, e a usina de Elmo Teixeira, né? Sim, aí criaram a usina Marco Alhado, né? Que era de Elmo Teixeira, e era uma destilaria, não era usina, era uma destilaria, e também fracassou. Sim. Né? Com esses anos de inverno, também essa fracassou com o álcool. Sim. Né? Porque diziam que o álcool, enquanto teria que sobreviver naquele tempo, falavam em $20 o barril. Se o álcool caísse de $20 o barril de petróleo, o Pro-álcool ficaria inviável. O barril está $90? É 98 hoje, né? E eu acho que é por aí que ele também se viabiliza, viu? Sim. Com 90, com 80, de 80 acima, se ele cair de 80, o álcool fica difícil. Fica inviável. Porque aí também prejudica o açúcar. Porque as usinas, quando o álcool está bom, elas produzem álcool. Quando o álcool está fraco, corre tudo para o açúcar. Aí empurra açúcar no mercado, o açúcar também cai. O mercado é infalível. O mercado Eu não sei que tem gente idiota ainda que quer lutar contra o mercado. Não se luta contra o mercado. É falta de visão, né? Só total. E de um lado falta de visão e do outro lado é má intenção, é uma vontade de enganar. Porque se você corre contra o mercado, você está querendo enganar alguém. Todo empresário que vem aqui, tradicional, que tem experiência do ramo, eu faço uma pergunta básica a ele. Já perguntei a alguns empresários que você conhece aqui ao longo do tempo. Existe algum país no mundo que abriu mão da existência de empresas que conseguiu se desenvolver e gerar conforto para os seus cidadãos? Nenhum. Daí a China só veio o boom do desenvolvimento quando ela resolveu se industrializar e criar empresas para gerar emprego e renda para o próprio país. Você sabia que nos anos 80, no começo dos anos 80, o PIB do Brasil era maior que o da China? Eu vi aquela relação já. Essa relação, em 1980, o PIB do Brasil era maior do que o da China. A China, depois de Deng Xiaoping, com ele, aliás, fez grandes transformações. Vamos esquecer o lado político, porque é a ditadura, né? Mas entrou duramente para investir na economia. Na economia fortemente. Pode. O PIB da China hoje é da ordem de 14, 15 trilhões de dólares. E o do Brasil não chega a 2. Uma coisa interessante que eu tive vendo esses últimos dias, fui discutindo com um sobrinho que mora na Argentina, é que há 30 anos atrás, a Argentina tinha 1,1%, acho que você mandou esse dado hoje, foi você também, eu acho, 1,1% das pessoas em extrema pobreza. Eu falei sobre isso recentemente, né? Aí, veja só, o Brasil tinha 24%. Em 1990. Em 90, isso aí, 30 anos atrás.
Tinha 24%. Hoje tem 1,9%. Hoje tem 1,9%. A Argentina continua com o mesmo 1,2%, até aumentou. Ou seja, não, a Argentina continua na mesma, não. Veja só, o Brasil evoluiu de 24% para 1,9%. Um quarto da população brasileira estava na extrema pobreza. Hoje é 1,9%. 1,9%. Ou seja, 10%. Caiu 90% quase. Né? Mais de 90% caiu. Mais de 90%. Aí a Argentina continua. Eu falando com o Luizito hoje, Luizito, o PIB da Argentina era igual ao do Brasil. PIB completo, né? O per capita muito maior. Muito maior. Muito maior. Hoje o PIB da Argentina é muito menor e o per capita o Brasil já é maior. Também já? No per capita. É algo incrível isso, população Luizito, nossa, em 20 anos, 30 anos. A população nossa são 215 milhões, a deles 40 e poucos. 40 e poucos milhões, entendeu? O PIB da Argentina hoje é muito menor, é menos que a metade do Brasil. Eles empobreceram muito. Muito. Pararam no tempo e espaço. Eu estou achando a Argentina muito parecido a Europa com relação ao mundo e a Argentina com relação à América Latina. Sim. Entendeu? Ficou para trás. Ficou para trás. Eu fiquei impressionado como caiu também a Colômbia, porque a Colômbia era uma ilha. Mas na última década caiu 5% a economia formal da Colômbia. A da Venezuela não dá para falar, porque essa última década a queda é tão grande que o Banco Mundial não cita, não tem esse dado. Eu vou até trazer, eu vou atrás desses mapas e vou botar aqui no próximo programa para mostrar às pessoas as economias como esses mapas que estão saindo hoje sobre a América Latina. O Banco Mundial publicou isso faz alguns dias, e eu venho falando sobre isso. Para mostrar às pessoas, porque, Chimbica, nós temos um problema grave. Parte da nossa população é pessimista, adora fazer notícia. Adora desgraça, notícia negativa sobre o Brasil. E eu faço o contrário. Cada vez que eu vejo a notícia positiva do Brasil, eu dou amplificação. Eu levo para aqui para a televisão e levo para o rádio. Para tentar fazer com que as pessoas enxerguem que, apesar dos pessimistas e dos maldosos, nós somos um país que tem uma perspectiva grande pela frente. Muito grande, muito grande. Você está otimista para o ano que vem? Rapaz, mudou o governo, vem um novo governo. Eu estou otimista desde que os contratos sejam cumpridos. Certo. Né? O que está estabelecido não muda em tantas regras, porque nós precisamos de regras e de contratos a longo prazo. Ninguém pode trabalhar hoje dentro de uma regra e você nem sabendo daqui a 6 meses muda a regra. Desarticula qualquer um. A equipe de transição que Lula indicou aí para a área da economia, com a presença de Pércio Arida e Lara Rezende. São 2 economistas. Não é uma sinalização boa, 2 economistas de mercado, né? Mas falam lá em Haddad. Haddad foi descartado já. Mas falaram. Não, e segunda-feira. Falaram em Manteiga também. Ave Maria. Mas eu acho que vai... Manteiga é um professor de economia, eu não sei a quem foi o aluno daquele sujeito que aprendeu alguma coisa. Não é um verdadeiro idiota, aquele rapaz. Ele não acertava. Quando ele era ministro de Dilma, ele fazia uma projeção para daqui. Olha, a inflação do mês que entra vai cair para tanto. Você podia apostar que ia subir para quanto? Podia apostar que era assim que eu ganhei dinheiro por essa história. Vamos ver o que Manteiga disse, que é o contrário, o que ele vai dizer. A futurologia era invertida. Hein? A futurologia dele era invertida. E totalmente invertida. Era engraçado. Com a economia do Rio Grande do Norte, você está otimista? Você que é o cara que produz Não, a economia do Rio Grande do Norte está num paradeiro muito grande, porque o governo, todo governo que se preze mais ou menos, eu não vou culpar fulano, cicrano, beltrano, não é culpa de uma única governadora que está aí, não é culpa só dela. O problema é que o governo, todos eles, Rosalba, Vilma, Robson, Fátima, não se preocupam com o todo da população. O governo é um instrumento de desenvolvimento. Ele não é para fazer desenvolvimento, mas ele precisa um mínimo de capital para fazer com que a economia gire. O governo do Rio Grande do Norte, eu acho que há muitos anos, não destina 1% de seu orçamento para investimentos. O que é que o governo Fátima fez durante 4 anos? A glória foi botar a folha em dia. Você já pensou que se é empresa, qual é a empresa? Vamos supor que o Estado do Rio Grande do Norte seja uma empresa. Qual é a empresa que só procura colocar o salário de funcionário, que atrasa, e a preocupação dela, número 1, é colocar o salário do seu funcionário em dia? Ela não vai dar manutenção nas máquinas,
ela não vai se modernizar, ela não vai procurar nova tecnologia, porque ela não tem dinheiro para fazer isso funcionar. É só pagar funcionário. E aí o que é que se pode? Tem que dar um jeito, e tem jeito. Tem que fazer o dever de casa. Como é o dever de casa? Eu não sou o governador, mas eu sei como é, mas não vou nem dizer para não ensinar. Não, mas é sério, isso é muito sério, muito grave. Tem que ser muito rigoroso com o controle da despesa. É muito né? duro. E eu sei que o Rio Grande do Norte é um estado, uma província muito pequena. Pressão Quando muito você grande, mexe aqui, mexe repercussão naquele ali, gigantesca. mexe naquele acolá, mexe dali. Ai, vou falar com fulano, vou falar com Beltrano, não faça isso comigo. O fato da gente ser um estado pequeno, que se conhece, que todo mundo tem ligação, na sua visão, é bom ou ruim? É ótimo para se viver Sim, e péssimo para se administrar. sim. Ou seja, os governantes é que sofrem com isso. Quando ele é eleito, ele sabe que é para isso. Né? Eu fui presidente de uma estatal, da Imparne, e como presidente da Imparne, eu tenho certeza que eu desagradei muito Porque você fazia o que estava aos funcionários. Eu fui para lá tomar conta de uma empresa. Sim. Então, eu fui para lá como gestor de uma empresa. Eu não fui para lá como político para passar a mão de mão. Eu fui para lá ver se fazia com que a empresa funcionasse como empresa. Eu sei que é uma empresa de pesquisa, mas a pesquisa tem que fazer algo viável. Ou seja, como é que você vai fazer uma pesquisa de algo que só dá prejuízo? Para que fazer pesquisa disso? Então, aquele projeto Camarão, eu botava e dizia, olha, vocês são os maiores conhecedores de camarão do Rio Grande do Norte, os técnicos da Imparne. Vocês são os maiores conhecedores. Então, vamos provar que esse negócio de camarão dá certo. Ali, E deu. Nenhuma vez, rapaz. Mas agora deu. Agora, 30 anos depois, né? Não, já dava. Eu estou dizendo, eu queria mostrar o próprio viveiro da Imparne dá lucro. Sim, não certo. conseguia uma vez, rapaz. Sim. Entendeu? E olha que o custo do funcionário, dos técnicos que eram bem pagos, não entrava na folha, no custo do camarão. Na planilha. Era o custo operacional. O tempo voou. Eu conversei aqui com o José Bezerra Júnior, que a gente fez um programa diferente, falando sobre o mundo dos negócios de forma ampla. Temas díspares, temas diversos, falando sobre a área de produção de frango, de cana-de-açúcar, de leite, falamos sobre tudo. Deu uma panorâmica aqui para que você compreenda que o mundo dos negócios é assim mesmo. Tem diversas frentes e você tem, por isso mesmo, pensando no que eu falei no começo, tem que ter uma visão ampla, uma visão larga das coisas que podem ser feitas e que devem ser feitas. Zé Bezerra, muito grato por sua participação aqui conosco. Nós vamos ter que fazer outro programa mais à frente. Eu que agradeço, Jane, dar parabéns a você, um cara persistente, vem ajuda muito, principalmente ao pequeno homem de negócio, que é o que mais necessita de programas dessa qualidade para poder ser informado de como é que se faz, como é que tem que ir atrás, o que é que tem que ser feito dentro de uma empresa. E eu digo aqui, tem duas coisas que atrapalham muito a empresa. Muito, cuidado. Uma, capital de giro. Nunca deixe de tê-lo, que é o coração da empresa. Se não tiver, você morre. Não caia na mão de banco, que você morre. Dois, nunca fique sonhando com o dinheiro que vai vir amanhã. Coincidentemente, eu aprendi isso com o José Natal Tinoco. Zé Tinoco. Me dizia isso. E ele dizia o seguinte, lembre-se, um passo de cada vez. Não dê o passo maior do que a perna, que você cai. Você cai. Ele dizia isso muito. Zé Bezerra, muito grato por sua participação conosco aqui. O programa Mundo dos Negócios fica por aqui. A você uma boa semana. No próximo domingo nós estaremos aqui de novo às 10h30 aqui na TV Tropical, Record TV. Boa semana. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alumínio Potiguar 20 anos, uma história feita por você.